das formas de pesquisar caminho é localização de caminho simples. Essa é uma forma de descobrir se dois itens no diagrama são conectados indiretamente, procurando um caminho entre eles. É possível configurar critérios para os quais os itens são permitidos no caminho. Por padrão, o Analyst Notebook localiza o caminho entre dois itens que têm o menor número de vínculos. Quando dois caminhos mais curtos forem localizados, ambos serão selecionados. É possível especificar que um caminho localizado também deva levar em conta a direção do vínculo, entidades ou vínculos com valores de atributos que correspondam a uma condição especificada, fluxo de tempo posterior ou anterior no tempo, e a diferença de horário entre itens sucessivos no caminho. Tudo depende do tipo de localização e do tipo de diagrama que a gente está utilizando. Vamos ver como é que é isso no Analyst Notebook. Bom, aqui a gente tem um diagrama já pronto, diagrama bastante complexo. E a forma mais simples da gente fazer a localização de caminho, eu já previamente selecionei aqui duas entidades, tá? E a gente pode aqui localizar o caminho entre essas duas entidades. Quando a gente seleciona a opção aqui em analisar, localizar caminho, ele abre um conjunto de opções. Então, a gente pode usar a direção dos vínculos, a gente pode usar os ocultos, a gente tem certas entidades que podem estar ocultas. Então, a gente pode utilizar revelando esses ocultos. A gente pode escolher atributos específicos que necessariamente estejam preenchidos. Então, e vínculos a mesma coisa. A gente pode caracterizar nesse caminho entidades, tanto entidades quanto vínculos, que tenham atributos específicos. E a gente também pode selecionar elementos que a gente queira. Então, o resultado ele pode nos apresentar somente as entidades, somente os vínculos, ocultar outros elementos ou incluir os atributos de profundidade, que podem ser contagem, valores, enfim, depende do tipo de atributos que a gente tem no nosso diagrama. E outro tipo de elementos que a gente pode colocar são elementos do tipo temporal, que obviamente servem em diagramas de análise temporal. Então, a gente pode definir uma direção de avanço ou de recuo, um período específico, ou seja, eu quero que o caminho resultante, ele todo seja dentro de um período específico. O tipo de caminho, se a gente quer o mais curto ou o mais antigo, né, é diferente o mais curto e o mais antigo, e isso, obviamente, só num diagrama temporal é que a gente consegue perceber. E outros atributos de data e hora que a gente não vai usar aqui no nosso exemplo, mas enfim, a gente tem aqui os critérios gerais que a gente vai utilizar. Eu vou manter o padrão aqui para o nosso propósito de exemplo, tá? E vou mandar avisar o caminho. O que aconteceu? A gente tinha duas entidades, a gente tinha uma entidade aqui e uma outra entidade aqui. Eu vou mudar as cores, acho que para facilitar a nossa visualização, tá? Então, aqui está a nossa moldura. Eu vou repetir o procedimento de localizar caminho com as mesmas condições. Pronto. Então, o sistema encontrou vários caminhos entre essas duas entidades. Cada um desses caminhos contém 5 vínculos. Então, o menor caminho que existe entre essas duas entidades tem 5 vínculos. E alguns foram demonstrados aqui nessa busca, tá? Então, essa é a forma de localização do localizar caminho de maneira mais simples possível, tá? A gente pode usar outros aqui, outros elementos
Uma vez mais, a gente seleciona duas entidades e localiza o caminho. Vamos ver o resultado? Só por curiosidade nossa. Aqui a gente só tem um único caminho e esse caminho tem três vínculos, ok?